Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. E tem coisa pra gente falar, né? Por exemplo, cara, o Vasco assinou aí o primeiro contrato profissional com o Ryan, que tem tudo pra ser aí a maior venda da história do Vasco. Vamos comentar um pouco sobre isso, falar aí do Jair, né? Tem um site que cobre aí os clubes mineiros, Cruzeiro, Atlético e América, disse que o Vasco está disposto a pagar os 20 milhões aí de reais que o Atlético quer pelo volante Jair. Quero trazer aqui também uma resenha do programa da ESPN, que falou um pouco aí sobre o Zanocelo, né? Que o Vasco está interessado aí para substituir o Andrei, que está indo para o Chelsea. Falou um pouco também aí das contratações do Vasco, do mercado do Vasco. E quero trazer aqui também o presidente do Tajeres, que deu uma catucada aí no Vasco. Já que vocês não querem aí valorizar o Valores, fazer realmente a proposta que o jogador merece, ele vai para outro clube brasileiro e vocês vão se arrepender. É isso mesmo, falou isso aqui, vou trazer esse diálogo aqui pra vocês, galera. Mas vamos repercutir aqui primeiro essa notícia aí do Ryan, né, cara? O Ryan, que foi até as suas redes sociais aí, falou isso aqui, família vascaína, ó. 27/12/2022, um dos dias mais felizes da minha vida. Chegou o grande dia em que eu tanto esperei. Hoje realizo um sonho de criança. Dei mais um passo na minha carreira, assino meu primeiro contrato profissional com o clube de regatas Vasco da Gama. E ele complementa aí dizendo o seguinte, ó: prometo retribuir com esforço e dedicação para que todos os objetivos sejam alcançados. Família vascaína, é um jogador de muito talento, realmente aí, né, vários clubes também europeus estão de olho nesse jogador pela característica, né, um jogador jovem de 16 anos, de 1,85 m, né, bate com as duas pernas, bate bem com a perna direita, com a perna esquerda, é goleador, né, tava vendo aqui a matéria que destacou no atual momento aí em 34 jogos, ele fez 29 gols, inclusive fez gol contra o Flamengo na final do Carioca, apesar de ter aí só 16 anos. Acredito muito aí que o Barbieri vai trabalhar com ele aí no elenco profissional, fazendo essa transição, pode até não utilizar, né, durante aí o ano, mas que vai aí fazer essa transição com certeza, porque é um jogador acima da média. A matéria que ainda destaca aqui no time sub-20, ele que atualmente está no sub-17, mas já fez algumas partidas aí no time sub-20. Quando foi a campo, fez já 2 gols, deu assistência, então o moleque faz diferença no sub-17, no sub-20, vai fazer também no profissional, se Deus quiser, vai ter contrato aí com o Vasco até 2025, então uma boa notícia, tem tudo para ser aí a maior venda da história do Vasco, porque tem muito potencial. Família vascaína, a gente já pula aí para uma outra informação muito bacana, porque eu gosto muito do jogador, acho que seria aí um reforço importantíssimo pro Vasco em 2023, que é o volante Jair, né? Essa matéria que eu vou botar na tela para vocês, ó, é do Tempo, né? Um site que cobre aí Atlético, Cruzeiro, América, e tá dizendo o seguinte, ó: Vasco está disposto a aceitar o pedido do Galo para contratar o volante Jair, né? O valor aí é de 20 milhões de reais. A matéria, inclusive, disse que o São Paulo, né, tinha interesse no jogador, tentou incluir o Patrick, né, uma troca, mas o Atlético não aceitou, que é os 20 milhões. O Grêmio também buscou saber aí sobre o jogador, mas aí o Atlético é 20. Conta, irmão. E aí, tá interessado? Os caras correram. E segundo aqui a matéria, o Vasco estaria disposto a pagar esse valor. Cara, eu acho que é um jogador de 28 anos, aí eu não quero entrar nessa questão aí de custo-benefício, porque até alguns torcedores do Vasco até me esculacharam aí em grupo de WhatsApp e aqui nos comentários falando o seguinte: Thiago, o dinheiro não é teu, o que tu tá se metendo com o dinheiro? Então eu não vou entrar aí no custo-benefício, mas vou entrar na qualidade do jogador dentro de campo. E aí, cara, na minha opinião, sensacional a contratação, um volante que sabe marcar, bom na bola aérea, né, sabe construir ali, iniciar as jogadas, faz gol em 2021, né, que foi a melhor temporada dele aí pelo Atlético Mineiro, fez 11 gols na temporada, então seria um jogador aí que, pô, na moral, vai fazer a diferença assim pro Vasco ser competitivo em 2023, então vamos aguardar esses próximos capítulos para ver se realmente o Vasco vai tirar o papel colorido do bolso e pagar lá pro Atlético 20 milhões, uma grande
contratação, família vascaína. Agora quero trazer aqui uma resenha do programa da ESPN Brasil hoje, né? O Vasco que perdeu sem sombra de dúvida aí para a temporada de 2023 seu melhor jogador, que é o Andrei Santos, vai jogar pelo Chelsea. Tem essa situação aí para acertar, se ele vai tirar o visto, se ele vai ficar no Vasco até junho, julho, mas fato que a gente tem que fazer o nosso planejamento sem o Andrei, né? E aí o Vasco tá de olho no meio-campo do Santos, né? Que o Vasco tentou a contratação na época do Alexandre Pássaro, ainda em 2021, da Ferroviária, só que o Vasco sem recurso nenhum, não conseguiu. O Santos conseguiu aí a contratação desse jogador. E aí o programa da ESPN comentou um pouquinho sobre essa situação aí do Zanocelo substituir o Andrei. Vamos ver o que eles acham, quero a sua opinião para ver se você concorda. Se liga só. E o Zanocelo aparece como opção. O Zanocelo não é um pouco mais meia, assim, do que o Andrei? Hoje em dia o sentido é do cara que faz várias funções no meio de campo, né? O Andrei chegava muito à frente também e também dava a sua cota ali sem a bola na marcação. Acho que o Zanocelo tem um perfil semelhante. O que eu acho curioso aí é um ponto aqui. O Zanocelo é um bom jogador, eu acho que é uma visão de mercado interessante do Vasco, mas é que a gente termina o ano falando assim, o time do Santos é ruim, o time do Santos não presta, aí daqui a pouco interessa isso. Todo mundo quer o jogador que estava lá e que a gente vê às vezes ser criticado pelos próprios torcedores do Santos. Agora o Santos não quer, coisa do mercado, né? Tem interesse e valoriza um pouco mais. É um bom jogador, acho que é uma boa medida e vamos ver até onde o Santos segura e até onde o Vasco pode ir para tentar contratar. Se não contratar, segue a vida, vai buscar um outro jogador e o Santos fica com o seu. Não é um nome que vá abalar as estruturas nem de um clube nem de outro, mas é um nome que encaixa bem dentro de um perfil que o Vasco tem contratado, né? Para remontar um time. O Vasco já fez algumas contratações, precisa fazer muitas outras, porque é praticamente começar do zero um time e é uma peça interessante para começar do zero. Mas está nessa faixa, nesse perfil de jogador jovem, nesse sentido tem sido interessante, Marra. E por isso é bom ter o Barbieri por perto, né? Porque o Barbieri trabalhou nos últimos anos no Red Bull Bragantino e a ideia era esse tipo de contratação, né? Ele foi buscar diversos jogadores muito jovens, não só aqui no Brasil, né? Por exemplo, o Alejandro, que ele foi pegar no Atlético, tinha pouquíssimo tempo de jogo. Ele falava, vamos buscar, tal. Alguns ok, alguns não, mas faz parte. Jogador muito jovem, ele não está confirmado ainda. E acho que é uma boa vantagem para o Vasco trabalhar hoje com o treinador que nos últimos anos trabalhou fazendo assim já, agindo como que entregando um relatório para a empresa. E agora é uma empresa. Então acho que tem o perfil do treinador no novo Vasco, é o perfil ideal. E em campo, ele também entregou. Não na última temporada. A última temporada não foi legal. Mas nas anteriores ele foi vice-campeão de Sul-Americana. Ele disputou Libertadores. Então, é que a história do Vasco pede a chegada de um campeão. Não, tem que ser campeão de tudo. Não vai ser assim. O caminho vai ser pavimentado. E acho que o Zanocelo tem tudo a ver. E para finalizar aqui com os dois jornalistas aí da ESPN, eles vão falar um pouco aí sobre a movimentação do Vasco no mercado até o momento, né? O Vasco anunciou de forma oficial aí o Pedro Raul, o De Luca e o Léo, mas está muito próximo de anunciar aí Piton, Orediano e quem sabe também o Ivan, família vascaína. Vamos ver o que eles acham aí da movimentação do Vasco no mercado. Vamos lá. O que você está achando desse mercado, esses nomes todos aí, Eugênio? Parece que as ideias são interessantes. A questão do Vasco é que, como eu falei agora há pouco, ele precisa contratar muito. Porque, na minha cabeça, sobraram apenas os jovens do elenco. E tem contratado também jovens, né? Na sua maioria. Talvez buscar alguns jogadores um pouco mais rodados, não muito rodados, naquela faixa ali entre 25 e 30, para dar um equilíbrio, não ser apenas um time de jovens, para trazer mais competitividade. Mas os nomes, quase todos eles que aparecem nesse mercado que interessam ao Vasco, são nomes interessantes. São nomes de um nível bem superior ao que o Vasco tinha. Não dá para dizer se é suficiente para transformar o time em candidato a títulos nessa primeira temporada da nova gestão, mas com certeza para mudar o Vasco de patamar, fazer com que ele possa, aos poucos, ir reconquistando o que ele já teve um dia, né, de importância dentro do mercado, de peso dentro do mercado, de disputar títulos e tal. Parece interessante, mas ainda está muito no início. Então tem que esperar para ver como vai ser conduzido daqui para frente. Porque o Pedro, por exemplo, Raul, né, era um jogador que outros grandes clubes queriam também. Sim, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente fez uma grande temporada no Goiás. É um jogador para uma posição muito carente no futebol brasileiro, né, o centroavante, o fazedor de gols. E o Vasco conseguiu buscar um jogador que era disputado no mercado. O Léo Pelé também, é um jogador que se firmou no São Paulo. São Paulo não gostou da saída do Léo. Um zagueiro com qualidade técnica para construir, que pode fazer um zagueiro barra lateral. Então, são nomes todos interessantes. O Orediano, uma grande promessa do futebol do Vélez, ainda para ser lapidado, precisa ajustar algumas coisas ainda, mas são todos nomes que são bons nomes. Nenhum grande astro, mas bons nomes para montar um time, montar uma base. Repito,
Se vier Piton, se vier esses nomes que estão sendo Zanocelo, você vai encorpando isso. Por enquanto, ainda falta muita coisa, especialmente quando sai o principal jogador, né, do elenco, né, o mais valorizado, pelo menos, do elenco no último ano, que era o Andrei. Agora eu quero comentar aqui essa situação aí do presidente do Tadieres que deu uma catucada no Vasco. Aqui, a gente tem duas matérias, do Joga 10 e também da ESPN, se eu não me engano aqui, é um jornalista argentino. Deixa eu ver aqui o nome dele, Hernan Cortés, é isso mesmo. A matéria do Joga 10 e da ESPN, elas divergem um pouco em valores, família vascaína, porque a matéria do Joga 10 diz aí que o presidente do Tadieres quer vender 60% do jogador por 40 milhões de reais, né? E a matéria da ESPN diz aí que o presidente do Tadieres quer vender 70% do jogador, vou arredondar aqui, por 43 milhões de reais. Mas o que chama a atenção, família vascaína, é o diálogo aí que o jornalista teve com o presidente do Tadieres, e aí eu vou botar na tela para vocês. Tá aí, ó. Devagar, as negociações com o Vasco não pagam o que o jogador vale. Uma pena porque outro time brasileiro vai levá-lo. Vamos seguir aqui com as falas aí do presidente do Tadieres. Ó. Não posso revelar ao clube brasileiro. Me pediram confidencialidade por 10 dias. O Vasco vai se arrepender. Valores irá para outro time do Brasil e vão vendê-lo para a Europa por um valor que você nem imagina. Valores vai valer mais de 60 milhões. É mais do que Darwin Núñez, né, atacante do Liverpool. Mas às vezes os clubes não valorizam e não percebem quem é Valores. Eles, Vasco, vão se arrepender aqui. Finalizou aí nessa entrevista a ESPN aí, o presidente do Tadieres, né, família vascaína. A gente entende aqui que um clube brasileiro que poderia contratar o Valores um tempo atrás, surgiram aí um time da Europa, que era o Bayer Leverkusen, né, interessado no jogador. Isso não foi pra frente. Um outro time brasileiro que tinha noticiado que estava aí cogitando esse jogador era o Bahia, do Grupo City. Então, tá aqui na matéria, né, que o clube brasileiro pediu aí 10 dias para concretizar esse negócio, e aí o Vasco deve perder essa oportunidade aqui. Pelo que ele disse também na matéria, a única proposta aí que o Vasco chegou a fazer foi... fez aquela, né, de 2 milhões de dólares que o presidente zoou, só leva o braço, e o Vasco voltou realmente a fazer uma outra proposta que foi aí de 5 milhões de dólares, 26 milhões e 400, família vascaína. Essa matéria que a gente leu aqui, acho que foi ontem, né? As notícias que a gente leu aqui, dizendo que o Vasco aumentaria a proposta aí para 6 milhões de dólares, segundo aqui o presidente do Tadieres, não aconteceu. Eu não posso falar muito se o Vasco está perdendo uma grande oportunidade, porque o jogador vale a pena trazer. Eu não posso realmente falar aqui com vocês, porque nunca vi o Diego Valores jogar. Nunca. O que peguei foi as análises, né, os melhores momentos, o comentário aqui da galera no canal, da família vascaína aqui, falando que se chegasse no Vasco, chegaria para ajudar. Mas claro que aqui que o presidente tem que aí, levantar a bola do seu produto, do seu jogador. Então a gente vai aguardar essa situação. Talvez possa ser aquele presidente, né, gogó, que fala aí, como eu disse aqui, valorizar o atleta, e o Vasco chega aí com essa proposta de 6 milhões aí de dólares, pode ser maior do que o outro clube brasileiro tá oferecendo. Vamos acompanhar a família vascaína, mas que o cara catucou aí o Vasco, catucou, e aí eu quero a sua opinião. O que você acha dessa situação aí do presidente do Tadieres? Se você conhece o jogador, é claro, o Vasco tá perdendo aí uma grande oportunidade. Família vascaína, me conta aí, quero saber o que você tá pensando. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.